Olá, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à nossa live hoje. Seja bem-vindo você que está no nosso canal do YouTube, já se inscreve aqui no canal para que você tenha acesso a mais conteúdos como esse. Seja bem-vindo, bem-vinda você que está aqui no nosso Instagram. E hoje a gente vai falar de um assunto que muita gente tem muita curiosidade sobre esse assunto, que é a regressão terapêutica. O que é a regressão terapêutica? Domingo, nesse calor de sol, e muitas vezes a gente fica a tarde inteira, na TV e a gente não faz nada que agregue conhecimento na nossa vida. E nós estamos aqui para evoluir. Ninguém está aqui só para bonito, só para pagar conta, só para acordar, dormir e comer. A gente está aqui para que a gente possa evoluir. Somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena e não ao contrário, seres terrenos vivendo uma experiência espiritual. Então, se você está aqui nessa live hoje, não é por acaso que você está aqui. Se você está aqui, eu sempre sinto, sempre falo que todo encontro, ele é um chamado de Deus. E estar aqui no nosso encontro de hoje é um chamado para a sua vida. E hoje a gente vai falar de um assunto que faz com que muitas pessoas me mandem mensagem perguntando: Adri, como funciona a regressão? Como funciona a regressão? As pessoas têm muito medo de como funciona a regressão. Por quê? Porque existem muitos mitos a respeito da regressão. Boa tarde, Letícia, Nilda, boa tarde, Kitty, boa tarde, Cris, boa tarde, Marcos, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Gente, esse nosso encontro de hoje vai ficar gravado e eu tenho uma notícia bem especial para vocês. Você fazendo os comentários aqui nesse nosso post que vai ficar gravado depois, marcando pelo menos 3 pessoas, compartilhando no seu story, você participará do sorteio no próximo domingo de uma regressão terapêutica. Então, assim, nós vamos postar essa nossa live hoje, vai ficar gravado e você comenta, marca 3 pessoas, compartilha no seu story e me marca que você vai participar do sorteio no próximo domingo de uma regressão terapêutica. Escreve aqui para mim quem já fez regressão. Escreve eu, se você já fez regressão. Escreve aqui para mim também se você tem curiosidade em fazer uma regressão terapêutica. Escreve aqui: sim, Adri, eu quero fazer, eu tenho curiosidade, e já vai anotando aqui em todos os comentários quais são as suas dúvidas a respeito da regressão. Então vai lá no aviãozinho, manda esse nosso encontro aqui para pelo menos umas 5 pessoas, para que a gente fale sobre esse assunto que já trouxe tantas curas, já trouxe tantos renascimentos. A Giovana disse que ela tem muita curiosidade em fazer. Gente, o que é a regressão? Quando nós estamos conversando aqui, eu e você, nessa live, ou quando eu estou conversando lá no consultório, o que acontece? Nós estamos em estado beta, que é um estado de alerta. Então a nossa frequência cerebral, ela está numa frequência de alerta. Você não está com o subconsciente sugestivo. Quando a pessoa chega no consultório, ela vem com uma demanda. Adriana, eu gostaria de entender por que eu sofro tanto. Eu gostaria de entender por que os ciclos se repetem na minha vida. Eu gostaria de entender por que eu estou patinando na minha vida, por que eu não saio do lugar, por que eu sinto tanta dor. Eu queria entender o porquê das coisas. Mas assim, gente, não adianta a gente entender o porquê
sem saber o pra quê também, né? Todo comportamento ele se repete se houver um ganho secundário. Então, muitas vezes, aquele comportamento que você está repetindo de forma inconsciente, nem sempre é consciente, você está repetindo esse comportamento, ele tem um ganho secundário que você não está consciente, que você não sabe, né? Então envia esse nosso encontro para o maior número de pessoas, que eu vou trazer muito conteúdo aqui para vocês hoje, vou trazer muitas histórias, vou trazer exemplos. E também depois, no final dessa nossa live, você vai fazer o seu comentário, marcar 3 pessoas, compartilhar no seu story e você vai fazer parte do nosso sorteio. Nós vamos sortear uma regressão terapêutica no próximo domingo. Então, para você participar, você vai fazer 3 comentários no nosso post depois. Você vai fazer um comentário, vai marcar 3 pessoas, compartilhar no seu story a nossa live quando ela estiver postada, que você vai participar aí do nosso sorteio no próximo domingo de uma regressão terapêutica. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Adriana Schmidt, o Evaristo do meu pai, Schmidt da minha mãe. Eu estou nessa área há quase 10 anos, há 9 anos, né? Fiz parapsicologia clínica, fiz uma pós-graduação em psicologia analítica, que é a psicologia de Carl Jung, que é o pai da psicologia analítica, e a parapsicologia é uma ciência que trabalha ao lado da psicologia. O prefixo para significa ao lado de. Então eu uno a parapsicologia e a psicologia para que a terapia ela seja cirúrgica, assertiva, para que ela vá direto na origem do sintoma. E uma das técnicas terapêuticas muito usadas no consultório é a regressão de idade, a regressão terapêutica, e a gente vai falar sobre isso hoje. Então compartilha com o maior número de pessoas, que eu tenho certeza que eu vou poder ajudar vocês. E vocês podem ir fazendo perguntas aqui para mim, que eu vou respondendo no decorrer da live. Então se você tem algum trauma, algum ciclo que se repete na sua vida, escreve aqui para mim, Adri, que eu vou lhe ajudar. Então, antes de nós iniciarmos, né, e já iniciando, a gente entrega esse nosso encontro aqui a Deus e que o Espírito Santo de Deus desça sobre nós e que, Senhor, que as minhas palavras possam servir de cura, de ajuda para todas as pessoas que estiverem vendo esse encontro hoje. Deus conhece o meu coração, sabe o quanto eu quero ajudar, o quanto eu quero contribuir na vida de vocês. Obviamente que a gente precisa trabalhar e tudo que a gente faz aqui também reverte em terapias, né? Todas as contas eu pago com as terapias, mas sempre a minha missão eu coloco junto do meu trabalho, né? Que é ajudá-los a ter uma vida mais tranquila, física, mental e espiritual, gerenciando suas emoções. Porque não adianta a gente ter liberdade para fazer tudo na vida, mas não ter liberdade mental, não ter liberdade emocional. Então esse Instagram aqui, este canal do YouTube também, tem pessoas me ouvindo no YouTube, não agora, ele será postado depois no YouTube. Você pode ter certeza que todo o conteúdo que eu trago aqui é para que você tenha liberdade física, mental, emocional e espiritual. Vamos lá? O que é a regressão? Como que funciona a regressão? Então, o paciente chega no consultório com uma demanda terapêutica. Adriana, eu tenho trauma de mar. Eu não consigo entrar no mar. Certa vez, uma pessoa me procurou no consultório, ela tinha aproximadamente quase 65, 66 anos e ela não entrava no mar. E ela disse que ela gostaria muito de entender por que ela não entrava no mar. Quando ela chegou no consultório, lógico, a gente faz uma anamnese, fazendo perguntas de como foi a infância, como é o relacionamento com o pai,
como é o relacionamento com a mãe, como é o relacionamento consigo, quais são os sintomas que ela sente no corpo, né? Quais são as doenças, porque cada sintoma tem uma linguagem. Então, quando a pessoa fala, a gente já começa a entender o que está acontecendo naquela psique, naquele psicológico, para que provoque essas manifestações no seu corpo. Então, cada manifestação, cada sintoma representa algo que a gente precisa mudar dentro de nós. Eu vou dar o meu exemplo. Eu tive várias manifestações de labirintite. O que é labirintite? É indecisão. Então, quando a gente tem que decidir algo, quando nós estamos indecisos, ou quando a gente está com uma dicotomia interna, dois valores, dois pesos, duas medidas, quando a gente tem que decidir algo e isso tem que ser rápido, assertivo, nós podemos ter labirintite. Assim, são diversos sintomas que tem no nosso corpo. Então, qualquer sintoma que você tenha, escreve aqui para mim nos comentários, que depois, no decorrer da semana, eu vou respondendo para vocês o que significa cada sintoma na sua vida, tá? E também no final aqui do nosso encontro de hoje, eu vou estar respondendo sobre os sintomas. Então, a pessoa chega com uma reclamação, com um sintoma, com uma queixa, depois a gente faz com que ela deite numa poltrona, que é uma poltrona que reclina, é colocado uma cromoterapia. Essa cromoterapia, geralmente eu uso a cor verde, que é a cor de cura, ou a cor azul, que é a cor de relaxamento. Por que vocês acham que os hospitais são pintados de azul clarinho, né? Para provocar, para gerar no paciente uma tranquilidade, uma paciência. Por isso o nome paciente, né? Tem que ter paciência muitas vezes para esperar. Então, esses dias uma pessoa falou para mim assim: eu não acredito em cromoterapia. Eu disse: não, você não acredita em cromoterapia? A cromoterapia ela já está disponível aí no SUS, né? Então, a cromoterapia é uma ciência. Eu falei: então eu vou te fazer um teste. Tu imagina que tudo nessa sala aqui, tudo, lâmpada, cortina, teto, cadeira, mesa, tudo fosse de uma única cor, fosse tudo vermelho. Você conseguiria ficar nessa sala por mais de 2 minutos? Imagina tudo vermelho, ou tudo preto, ou tudo azul, ou tudo amarelo. Então, assim, as cores, elas agem na nossa psique. Então, a gente não tem como não acreditar na cor, porque isso é ciência, né? Então, tem coisas que a gente não é passível de acreditar ou não. Então, a gente coloca uma cromoterapia na cor verde, na cor azul. Nós colocamos uma música e nós fazemos um relaxamento conduzido através da hipnose. Mas, Adriana, todo mundo consegue fazer regressão? Quanto mais a pessoa confiar no terapeuta e se entregar ao processo, mais ela consegue. Lembre-se que você vai ficar consciente, é você que controla todas as coisas, né? Você vai ficar consciente. Mas se você não confiar no hipnoterapeuta, ou no terapeuta, ou no psicoterapeuta, não adianta você ir. Você precisa ir em alguém que você confie. E como eu sei se eu confio na pessoa? Quando o santo bate. É quando você olha para a pessoa e fala assim: meu santo bateu. Então você tem que olhar para a pessoa e você tem que sentir. A nossa alma, nós somos seres intuitivos. Então a nossa alma, ela sente quando a gente pode confiar no outro. Nós somos seres intuitivos. Já não teve aquela pessoa que você olhou e falou assim: ai meu Deus do céu, eu não conheço aquela pessoa, mas eu não suporto, não bateu. A nossa alma reconhece a alma do outro, então os nossos valores, eles precisam dialogar com os valores do outro. Então muitas vezes realmente não bate, e se não bate, não faz, gente. Você precisa ter afinidade, assim como
Um médico, né? Você vai no médico, você tem que gostar desse médico. Se você não gostar, né? Pelo menos ele precisa ser bom, né? Ele precisa ser eficiente, ele precisa te dar o remédio certo. Você vai, muitas vezes, não adianta você ir na igreja, vai na missa, se você não suporta o padre que está pregando lá na frente, se você não suporta o pastor que está lá na frente. Então a primeira coisa é você ter empatia com o profissional terapeuta. Você tem que gostar desse profissional, você tem que olhar e bater o santo, realmente gostar. Daí você tem que ter uma demanda, um pra quê, por que eu estou aqui, o que eu quero saber, qual é a origem. Essa sua pergunta, ela precisa ser ética. Então não dá para fazer uma regressão, por exemplo, que ela não é ética, que ela pede algo que vá prejudicar alguém, né? Então a regressão sempre é para um bem maior, ou para você ou para o outro. Então a pessoa deita na poltrona reclinável, é colocado uma música e através da voz do terapeuta ela é conduzida para um estado de relaxamento profundo. Só que não dá para ser feito isso numa única terapia. Por quê? Porque o nosso cérebro, nós aprendemos por repetição. Como a gente confia em alguém quando a gente conhece essa pessoa, então a voz do terapeuta, ela tem que ser conhecida para você. Então, por exemplo, você vai lá no consultório, no primeiro encontro a gente vai conversar, eu vou aplicar uma reprogramação mental em você. O que é a reprogramação mental? Ela pretende trazer um benefício para a sua vida. Vou dar um exemplo de reprogramação. O paciente chegou no consultório e ele estava com insônia. Então o que a gente fez? Enquanto ele estava relaxando, eu pedi para que ele apertasse o polegar e o indicador. E daí eu falei a ele que toda vez, essa é a reprogramação, toda vez que você apertar o polegar e o indicador, o seu corpo entenderá que você sentirá muito sono, porque ele acordava de madrugada e não dormia. Então, por exemplo, se ele acordar às 3 horas da manhã e apertar o polegar e o indicador, naquele momento, o corpo dele, ali eu coloquei uma ancoragem de sono. Como teve outros pacientes que eu coloquei uma ancoragem de tranquilidade. Então, cada paciente a gente faz diferente de acordo com a demanda. Então, tem pessoas que querem parar de comer doce, tem pessoas que querem emagrecer, tem pessoas que querem dormir profundamente. Então, essa é a reprogramação mental. Então, no primeiro encontro, a gente faz uma reprogramação de acordo com a demanda do paciente. Eu não suporto a voz da minha cunhada, por exemplo. Então, o que a gente faz? Através de uma reprogramação, a gente faz aquela voz não soar tão estridente, aquela voz não incomodar aquela pessoa. É como se a pessoa tivesse blindada. Então, no primeiro encontro, geralmente a gente faz uma reprogramação, ou a gente faz uma meditação guiada, levando o paciente para um riacho tranquilo, para trabalhar a calma, a tranquilidade, o equilíbrio. Então, como que eu faço? Eu peço, feche seus olhos, respire profundamente, perceba uma luz lá na sola dos seus pés, que ela vai subindo lentamente. Então eu vou falando, eu vou conduzindo até o paciente ficar num estado de pré-sono, né? Onde ele fica em estado sugestivo. E ali a gente aplica sugestão. Aí a minha voz, ela fica conhecida para o paciente. E no segundo encontro a gente faz a regressão terapêutica. Então essa pessoa que me procurou, que tinha quase 70 anos, ela queria saber a origem do trauma de mar. E quando eu dei o comando para o subconsciente através da hipnose,
Gente, a hipnose, é uma hipnose consciente, tá? Você não fica inconsciente, você lembra de tudo que aconteceu, tá? Então você não precisa ficar com medo, que você vai ficar lá, que você não vai voltar mais. Isso tudo é mito, não existe. Então eu dei o comando para ela e pedi para que o subconsciente trouxesse a origem do medo do mar. E isso pode vir em forma de uma imagem, isso pode vir em forma de um sentimento, de uma emoção. E ela lembrou, veio para ela na hora, uma memória de quando ela tinha 4 aninhos, isso não estava consciente, que ela estava na praia, quando o vizinho, ela caiu na água e o vizinho brincou segurando a cabeça dela embaixo da água e ela não conseguia sair debaixo da água. E aquilo provocou nela um medo de mar, mas ela não sabia que era daí. Ela não sabia que era daí. Então o que a gente fez? Nós ressignificamos onde ela acolheu aquela memória, onde ela perdoou o vizinho que na época tinha 1 ano mais velho que ela tinha 4, ele tinha 5. Nós ressignificamos isso e depois nós fizemos mais uma reprogramação mental e ela disse: Adri, pela primeira vez na minha vida, depois de velha, essa foi o termo que ela usou, eu entrei no mar. No início ela sentiu um pouco de medo, né? Porque é normal, mas ela fez o enfrentamento, ela enfrentou e ela conseguiu entrar no mar. Assim aconteceu com pessoas com medo de elevador, que não entravam em elevador. Assim aconteceu com uma menina, uma mulher já, né? Que na regressão voltou ao tempo de bebê, onde ela tinha psoríase, né? E nós perguntamos para o subconsciente a origem da psoríase e veio uma memória que ela estava embaixo da mesa, gritando, chorando, enquanto o pai tinha chego em casa, alcoólatra, e a mãe estava jogando uma panela de arroz no pai, uma panela, estava brigando muito com esse pai. E ela era um bebê, ela estava engatinhando embaixo da mesa e ela começou a gritar. Então naquele momento o inconsciente, o subconsciente dela mostrou que ali nasceu a psoríase. Então se eu tiver que contar para vocês aqui as inúmeras regressões que eu fiz ao longo de 9 anos de trabalho, são diversas. E teve uma outra de uma paciente de, gente, hoje ela deve ter 14 anos, 14 anos. Na época ela tinha 7 aninhos e ela veio para o consultório. O papai já tinha levado em vários psiquiatras. Ela estava com síndrome de Tourette. Não sei se vocês conhecem. A síndrome de Tourette é quando a pessoa ela repete um cacuete. E o caso dela era ânsia de vômito. Ela fazia o tempo todo aquela ânsia de vômito. Então nós fizemos uma regressão para descobrir a origem dessa síndrome, porque a indicação era entrar com remédio psiquiátrico. Então o que a gente fez? Eu deitei, na época eu tinha maca, hoje eu tenho uma poltrona reclinável, né, mas que é a mesma coisa. Eu deitei ela na maca, dei alguns comandos para ela, nós fizemos um relaxamento profundo e perguntei para o subconsciente qual era a origem da síndrome de Tourette. Mas só que na verdade eu não usei a palavra síndrome de Tourette porque ela era uma criança. A gente tem que usar os termos de acordo com a compreensão do paciente, né? Então, conforme a compreensão, a gente vai usar a mesma linguagem. Eu perguntei qual era a origem da ânsia de vômito. E veio que quando ela era pequenininha, ela tinha 7 no consultório. Quando ela tinha 4 anos no consultório, quando ela tinha 4 anos, ela estava no jardim e aconteceu algo onde a professora achou que ela tinha feito. E na verdade não tinha sido ela.
Então, naquele momento, o sistema nervoso central, o sistema simpático, que é o sistema de luta e fuga, que ele dispara no nosso corpo mediante uma ameaça, ele disparou nela de forma muito forte e fazendo com que ela tivesse essa síndrome de Tourette, onde ela começou a ter a ânsia. Aí o que aconteceu? A gente detectou a origem da síndrome, que foi aos 4 anos de idade, só que no momento que a gente detectou a origem disso, ela começou a chorar muito, porque ela tinha uma mágoa muito grande da professora, que tinha acusado ela de algo injusto. Então, eu como terapeuta, o que eu fiz naquele momento? Eu falei assim, você é uma criança tão linda, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz a ressignificação, tá? Por exemplo, dentro da regressão, quando a gente encontra a origem do trauma, eu preciso ressignificar para que o paciente não volte para o aqui e agora com a ferida aberta. Então eu preciso fechar essa ferida, passar um bálsamo nessa ferida para que ele volte com isso ressignificado. Daí o que aconteceu? Quando a gente descobriu a origem, ela tá ali na maca, deitadinha, chorando, emocionada, porque na cabecinha dela, ela não sabe que ela tá voltando lá. Na cabecinha dela, ela tá vivendo tudo aquilo. E ela tava chorando muito, porque a professora havia acusado ela injustamente. Eu falei assim, olha a ressignificação. Eu falei assim, você é uma menina tão amorosa, você tem tanto amor pelas pessoas, e através do seu amor, você entende que cada pessoa só faz o que sabe fazer. Então a professora, ela errou, mas ela não sabia que estava errando. Só que como você tem muito amor, você vai perdoar essa professora, você vai envolver ela numa luz rosa, que é a luz do amor. Daí ela perdoou a professora, ela perdoou o amiguinho que estava do lado dela, ela perdoou aquela memória. Daí a gente faz uma hipnose, onde a gente usa uma técnica que a gente envolve essa memória num balão, e daí a gente dá um comando hipnótico que esse balão vai se distanciando até esse balão 3, 2, 1 explodir. Quando esse balão explode, há dentro da paciente provoca uma explosão de hormônios, onde a gente ressignifica, né? Ressignifica o trauma, ressignifica a origem que estava gerando a síndrome. E daí o que aconteceu? Ela voltou para aqui agora sem essa manifestação mais. Na verdade é uma das primeiras avaliações lá do Google, lá do meu Facebook, desse pai, dessa mamãezinha. Então em 2 terapias a gente fez esse processo para saber a origem da síndrome de Tourette, e que ela tinha muito aquela ânsia o tempo todo de vômito, né? E a menina hoje tem 14 anos, eu acredito. Ai, gente, eu não lembro, não sou muito boa de memória, acho que é 14, 13 anos, ela já tá uma moça. E assim nós também fizemos com 2 menininhas que tinham medo de trovoada. E teve um dia que foi tão lindo que eu sempre mando feliz aniversário. Nem todo dia, tá, gente? Tem dia que é tão corrido e eu não consigo mandar feliz aniversário para todos os pacientes. E eu fui mandar feliz aniversário para ela, daí no telefone da mamãe, né? E daí ela falou assim: oi tia, com aquela vozinha bem meiga. Titia, muito obrigada. Eu quero te agradecer porque eu não tenho nenhum medinho mais de trovoada. E olha que interessante, gente. Essa foi uma regressão intrauterina. Por quê? Quando a mamãe estava esperando ela, gente, olha que interessante. Tudo que a mãe sente passa quimicamente para o feto. Tudo, através do cordão umbilical. A mamãe, ela estava esperando essa filhinha e ela tinha eu não lembro, gente, é que faz muito tempo, não sei se era um vizinho, era um parente, era alguém que tinha uma voz muito forte.
tipo voz de trovão, assim, voz de trovão. E essa criança e essa mamãe, ela não gostava ou não suportava essa voz. Quando essa pessoa falava, meio que dava um susto na mãe, assim. E a criança lá na barriguinha, a criança nasce e ela fica com medo de trovoada, gente, olha só. E daí também a gente faz essa regressão até o útero materno e a gente traz essa criança pro aqui e agora sem o medo de trovoada. Porque daí isso vem à tona, a gente dá um comando pro subconsciente e pergunta qual é a origem do medo de trovoada na sua vida. E daí isso vem numa linguagem apropriada, numa linguagem para paciente e assim com diversos medos. Então assim, quando o paciente chega no consultório, a gente pergunta como foi a gestação, né? Se você nasceu de parto normal, se você nasceu de cesárea. Escreve aqui pra mim se você nasceu de parto normal, se você nasceu de cesárea. Escreve pra mim também se você mamou ou não mamou. Quando uma criança não mama, aí já é um indício que a criança, de certa forma, está rejeitando a mamãe. Então, muitas mamães, elas ficam grávidas, às vezes são solteiras, às vezes, tipo, na minha época, quando a mamãe engravidou, ela tinha 18 anos e ela era solteira, então ela não tinha... ela tinha medo de falar pra avó que ela estava grávida, porque naquela época, gente, 1974, faz muito tempo, era um pouco mais difícil, um pouco diferente de hoje. Quando a minha mãe engravidou, ela ficou com muito medo mesmo. A minha primeira regressão eu fiz, eu nem ia contar isso pra vocês, mas me veio agora assim, me veio na mente, né? Quando eu tinha uns 20 e poucos anos, eu estava numa palestra do Luiz Carlos Brandi, ele era um parapsicólogo lá na igreja São Sebastião do Iririu. E eu lembro que na época eu tinha muito medo de morte, é como se tivesse alguém o tempo todo atrás de mim querendo me matar, eu não dormia no escuro. Gente, a minha vida era assim um terror. Eu via a cortina se mexer, isso tudo o medo fabricava na minha mente, né? Porque o medo é algo assim terrível. Quando a gente sente medo, eu não sei se você já sentiu muito medo na sua vida, mas o medo, ele gera um pavor noturno, né? Então a gente fica assim apavorada de noite. E eu tinha muito medo. Então, na época, o Luiz Carlos Brandi, ele fez um exercício de sugestão na igreja toda. A igreja estava lotada, não sei quantas pessoas cabem lá, mas a igreja estava muito lotada, devia ter mais de 500 pessoas. E onde, de todas as pessoas que fizeram o teste sugestivo, eu fiquei entre as 3 últimas. E eu fui para o altar da igreja. E lá no altar da igreja, ele aplicou uma regressão. Quando eu estava com 3 meses de idade, é que a gente fica consciente, a gente lembra de tudo. Eu comecei a gritar muito e a chorar muito, né? Eu sei que eu vou abrir uma particularidade aqui. Mãe, se você estiver me ouvindo, eu conto isso hoje, mãe, sem nenhum remorso, sem nenhuma mágoa. Eu só tô contando para ajudar outras pessoas, né? É uma particularidade muito profunda, né? Mas, mãe, me perdoa que eu tô contando, mas é para ajudar as pessoas. E eu sei que não existe mágoa, não existe rancor, não existe culpa, não existe mais nada disso. Não sei se a minha mãe tá me vendo agora. Então, na época, quando eu tava 3 meses dentro da barriguinha da mamãe, eu senti muito medo de morte, muito. Parecia que eu ia morrer, parecia que algo estava querendo me matar, parecia que eu estava morrendo. Daí eu comecei a gritar, comecei a chorar muito. Então ele ressignificou todo o processo, trouxe eu pro aqui e agora, sem o medo de morte. Só que a minha mãe estava assistindo na igreja. E daí eu perguntei para ela: mãe, o que aconteceu quando eu estava 3 meses dentro da sua barriga?
Daí ela falou, filha, eu pulei 3 vezes, 2, 3 vezes da mesa para que se eu tivesse grávida, eu iria te perder, porque ela estava com muito medo. Daí eu dei um abraço nela e falei, mãe, tá tudo certo, tá tudo bem. É que a gente tem que entender que naquele momento a pessoa só faz aquilo que ela pode, né? Ela só faz aquilo que ela pode. Então, muitas vezes eu atendi uma paciente que estava há 70 anos carregando uma culpa que ela fez aos 18 anos de idade, que ela provocou um aborto e ela se culpava por aquilo. Eu não estou aqui defendendo o aborto, mas ela estava há 70 anos carregando uma culpa. Então, às vezes a gente carrega uma culpa de algo que a gente fez, mas naquele momento da nossa vida é só o que a gente sabia fazer mediante ao nosso conhecimento, mediante a nossa evolução, mediante a nossa consciência. Então, naquele momento que ela me contou, que a minha mãe me contou, eu dei um abraço nela e falei, tá tudo bem, tá tudo bem. Mas então, quando eu nasci, para vocês terem uma ideia, eu não mamei de jeito nenhum, porque naquele momento que ela engravidou, como ela ficou com muito medo e ela não queria aquela criança por medo, que era eu, a criança, ela sente isso, né? Então, depois de muitos anos, eu tenho 50, acho que foi com 40 anos, com 40 anos, gente. Eu fui lá na loja da minha mãe e isso me emociona porque foi um momento muito lindo. Eu tinha uma dor muito forte, eu tinha uma cólica muito forte, muito forte, muito forte. A cólica era muito forte. E eu acordei de madrugada com aquela cólica, com aquela dor. E eu lembro que eu orei de joelhos na cama e falei assim, Deus, o que significa essa cólica? Me dá uma ideia de o que eu tenho que fazer para me curar de mim mesma, né? Eu estava bem no início do curso de parapsicologia na época. E daí me veio que o útero é grande mãe, né? O útero é grande mãe. Quando a gente tem algum problema com a mãe, o útero sofre, né? Daí vem a endometriose. Gente, eu só esperei a loja abrir. Eu comprei um buquê de flores, eu fui correndo na loja da minha mãe, lá na Mila Modas, no Iririu. Fiquei de joelhos lá no escritório dela, eu fiquei de joelhos. Eu falei, mãe, me perdoa, mãe, por tudo, me perdoa por todas as vezes que eu não te ouvi, me perdoa por todas as vezes, mãe, que eu, sei lá, que eu não vi o que você falou, ou que eu não dei importância para as coisas que você falou, e eu pedi perdão para minha mãe. E aquilo foi tão lindo, sabe? Foi tão lindo, as minhas irmãs viram e foi um processo de cura para mim tão forte, porque independente do que você fez ou você deixou de fazer, né? Como você sabe que eu nunca tive problema com a minha mãe, nunca tive problema com a minha mãe. Só que como você sabe que você tem que resolver algo com a sua mãe ou com o seu pai? Quando ele fala alguma coisa pra você que aquilo rouba o teu sono, que aquilo interfere na tua paz, que aquilo te incomoda, você precisa resolver algo com o pai e com a mãe. E quando a gente resolve isso, a sua vida se transforma. Teve um outro momento da minha vida que eu fui na casa do meu pai e da minha mãe, lá na sala. Meu pai estava do lado esquerdo do sofá, a minha mãe aqui. Eu fiquei de joelhos e falei, pai e mãe, me abençoa, me abençoa, me abençoa. Eu peço perdão, eu peço a bênção para vocês, abençoa a minha vida. A bênção de um pai e de uma mãe transforma a vida de um filho. E eu lembro como se fosse hoje, o meu pai colocou a mão sobre mim. O meu pai não tem estudo nenhum, estudou até a terceira série do 1º grau. Meu pai botou a mão sobre mim e falou, gente, tão lindo, como se um anjo estivesse inspirando ele. Ele falou, minha filha, eu te abençoo.
Tudo onde tocares as tuas mãos terá prosperidade. Eu abençoo a tua vida, eu abençoo o teu relacionamento. Tu vai encontrar o grande amor da tua vida, tu serás muito feliz. A minha mãe fez igual. Depois daquele dia, a minha vida se transformou. E quando eu atendo no consultório adolescentes que falam, ai, a minha mãe, o meu pai, eu disse, você não sabe o valor da bênção de um pai e de uma mãe. Tudo que teu pai te fala, tua mãe te fala, que você não gosta, mas é pro teu bem, é pra tua vida. Então eu sempre faço com que o adolescente, com que a criança entenda o pai e a mãe. Para que, né, eu acho que tem uma pessoa me assistindo aqui, eu acredito que tenha, que eu falei pro filho dela no consultório fazer isso. Ele chegou em casa, ficou de joelhos e pediu a bênção pro pai e pra mãe. Gente, isso é maravilhoso. Então a regressão, se tá assistindo aqui, fala pra mim, porque eu não consigo ver todo mundo aqui. Então, assim, todos esses processos de curas ocorrem ao longo da nossa vida, né? E a regressão, eu já fiz várias pra mim, né? A última que eu fiz, gente, não faz nem... acho que foi em dezembro, janeiro, que eu tinha vômito recorrente uma vez por mês. Fisiologicamente eu não tinha nada, fiz exame, fiz endoscopia. E daí quando a terapeuta, porque eu não posso fazer em mim, então eu fui numa terapeuta. Quando a terapeuta perguntou o motivo pelo qual eu sentia o vômito, gente, isso, ó, a Cris tá falando, foi o meu filho, o Adri, ele pediu a benção, né, Cris, pra você e pro seu marido. Ele saiu do consultório, assim, totalmente assim... eu vou chegar em casa e vou pedir a bênção para o meu pai e a mãe. Foi um momento muito lindo que choramos muito. Porque às vezes, assim, se você falar para o seu filho uma coisa, ele não entende. Mas se ele vai numa terapia e a terapeuta fala com autoridade espiritual, com autoridade psíquica, ele faz, é diferente. O set terapêutico, o lugar onde a terapia acontece, é um lugar sagrado, né? É um lugar abençoado, é um lugar onde curas acontecem. Então, quando o paciente vai lá, às vezes já tentou de diversas formas, mas lá é um local sagrado, né? Assim como a gente vai na igreja, que é um local sagrado. Então, locais sagrados são locais de cura. A sua casa é um local sagrado também, o seu quarto é um local sagrado. Todos os lugares onde você entrega a Deus, onde você ora, né? Então, gente, deixa eu falar sobre o vômito. Eu tinha um vômito recorrente. E a terapeuta perguntou a origem daquele vômito. E aconteceu, daí, gente, eu nem lembrava disso, isso não estava consciente. Daí me veio a memória que quando eu tinha uns 7 aninhos, eu estava lá na casa da minha tia Mônica e ela fez canudinho de carne moída. A esfomeada aqui, que nunca viu canudinho de carne moída, gente, eu era pequenininha, magrelinha, muito magra, raquítica. Eu devo ter comido uns 9 canudinhos pro meu tamanho, isso é muito. Quando foi às 4 horas da manhã e lá no sítio, o banheiro é fora, né? Não tem banheiro dentro. E tava muito frio. Quando chegou 4 horas da manhã, começou a ânsia de vômito. E daí eu falei, mãe, eu tô com vontade de vomitar. A mãe disse assim, eu vou te levar lá no banheiro, minha filha. Daí a mãe me levou lá no banheiro, daí eu vomitei. Só que quando eu voltei pro quarto, eu senti vontade de novo, a minha mãe falou assim, vai sozinha, tu sabe onde é o banheiro. Só que lá tinha eles falavam que naquela casa tinha fantasma. Sabe aquelas casas de madeira que quando você anda faz cleque, cleque, assim? Então fazia barulho o assoalho. E eu lembrei disso agora, tu vê, não estava consciente o barulho, mas quando eu fui no banheiro, eu senti tanto medo, gente, tanto medo do escuro.
que parecia que alguém ia me agarrar e ia me sufocar. Daí eu fui no banheiro lá fora, que era do lado assim de um tanque, todo de cimento. O banheiro tinha uma portinha de madeira com uma tramela e eu fiquei vomitando. E eu comecei a tremer muito, porque quando a gente vomita a gente fica muito fraca. E a minha mãe estava no quarto e eu estava sozinha. Daí eu comecei a chorar, de me sentindo, sei lá, abandonada, me sentir com muito medo. E eu comecei a vomitar, e um monte, e aquilo não parava, e eu tremia. E eu lembro que a última vez que fui parar na Unimed, que eu tava com vômito, a minha amiga Bel, que acho que tá assistindo aqui, que ela tava comigo na Unimed, gente, eles botaram 2 cobertores em cima de mim, eu tremia assim, eu não parava de tremer. Porque a minha criança interior, eu não tinha feito a regressão ainda, a minha criança interior, ela vinha à tona naquele momento. E quando a terapeuta perguntou a origem disso, me veio essa memória e ela ressignificou. Então a gente acolheu essa criança que se sentiu abandonada, que se sentiu com muito medo. Então toda vez que eu me sentia com solidão, que eu me sentia sobrecarregada, e daí vinha essa memória e dava o vômito, olha só. E daí a gente fez esse processo de cura interior, nós acolhemos essa criança, nós ressignificamos esse processo e foi lindo, maravilhoso. Gente, a regressão é isso, é esse processo incrível de cura e transformação para que dê certo na sua vida, para que você consiga chegar à origem das coisas. Primeiro você precisa confiar no terapeuta, você precisa se entregar ao processo. Não existe assim, ai Adri, será que eu não vou voltar? Não existe isso, porque você fica consciente, é uma hipnose consciente, então é muito tranquilo de se fazer. Precisam-se de pelo menos 2 encontros, né? Para que a sua mente entenda que a voz da terapeuta é uma voz confiável, porque eu que vou conduzir o processo, né? Mas você que vai estar no controle de todo esse processo. E esse nosso encontro de hoje eu vou postar, vai ficar gravado para você participar do sorteio que terá no domingo. Você precisa marcar 3 pessoas, no post vai ser postado esse nosso encontro de hoje, marcar 3 pessoas, compartilhar no seu story e me marcar essa live e dizer eu quero ganhar essa regressão, né? Se quiser contar o porquê. Gente, tem perguntas ou não? Eu vi lá que a Giovana disse que tem enxaqueca, né? Giovana, será que não é hormonal a tua enxaqueca? Eu tinha muita enxaqueca depois que eu comecei a fazer a reposição hormonal. Olha, eu não lembro a última vez que eu tive enxaqueca. Então, às vezes, tem que ver se não é hormonal, tá, Giovana? Mas a gente pode fazer uma regressão. Uma vez, gente, deixa eu contar pra vocês, eu fiz uma regressão, acho que eu já fiz umas 10 na minha vida, pra eu, né, pra mim me curar de coisas. Eu fiz uma regressão pra descobrir o porquê que eu tinha enxaqueca. Pode fazer perguntas aqui, tá, gente? O porquê que eu tinha enxaqueca. Aí olha o que aconteceu. A terapeuta me conduziu, quando ela fez a pergunta para o meu inconsciente, a origem da enxaqueca, eu fui para algo que aconteceu na minha vida, gente, que eu não tinha a mínima ideia, eu não lembrava disso, jamais, isso não estava consciente. Quando eu tinha uns 4 aninhos de idade, eu morava na rua Professor Alfredo Moreira, lá no Iririu, uma lateral da rua Cegonha. E eu tinha uma amiguinha que eu não lembro o nome, eu não lembro nada dela, eu só lembro assim que ela era morena, a fisionomia dela.
Olha o que aconteceu. Eu tinha uma boneca que eu amava, era a única boneca que eu tinha. Ela tinha um cabelo assim enroladinho. E eu só sei que a terapeuta perguntou a origem da minha dor de cabeça. E daí eu só sei que eu lembrei que eu cheguei lá na grama da minha mãe tinha um gramado na frente de casa e a minha boneca estava sem cabeça. Sabe aquelas cabeças que encaixa? A minha boneca estava sem cabeça. Eu entrei numa choradeira e eu não achava essa cabeça. E dentro do processo de ressignificar o processo de cura, a terapeuta falou assim, procura a cabeça da boneca. E dentro da terapia eu fui lá e procurei. E a cabeça estava atrás de uma árvore de pitanga, não sei, que tinha lá atrás de casa. Eu achei a cabeça da boneca, botei na bonequinha e fiquei feliz, acolhi a criança interior, ressignifiquei, perdoei a vizinha, isso tudo dentro do processo terapêutico. Aí o que aconteceu? A dor de cabeça foi diminuindo e cada vez eu tenho menos dor de cabeça, mas eu tinha quase todas as semanas e era horrível, né? A minha tia que tá assistindo aqui já veio me socorrer milhões de vezes com dor de cabeça, né, Isa? Então, gente, tá faltando voz. Então, essa é a regressão terapêutica, né? Se você quiser agendar, o link tá na bio, né? Então, ali você clica no link, abre o Linktree, ali tem o meu WhatsApp. Eu vou anotar o WhatsApp aqui para vocês, é 996945301. Esse é meu WhatsApp, 996945301. Esse é do consultório, do agendamento. Manda um oi ali para mim. A gente agenda, né? Pra semana que vem eu não tenho horários, eu tenho pro outro, acho que uns 2 horários vagos ainda. A minha agenda geralmente tá para 10, para 15 dias. Quando é urgente, a gente dá um jeitinho de pegar o paciente que já tá melhorzinho, botar para outra semana, a gente dá um jeito na agenda, viu? E não esqueça de compartilhar essa live, eu vou postar ela, compartilhar no seu story, me marcar 3 pessoas nos comentários e dizer que você quer ganhar essa regressão de presente que nós vamos sortear no próximo domingo. Então, olha só, faz um print aqui agora e põe aí no seu story e me marca. Já fez? Gente, muito obrigada. Foi um prazer estar com vocês. Envie as perguntas aqui no post da live, envie as perguntas que eu vou respondendo no decorrer da semana, tá? Lembra que eu falei no início da live sobre os sintomas? Escreve lá os sintomas que você tem, que eu vou escrevendo lá o que significa no plano sintomático esses sintomas também. O que significa a dor de cabeça, a dor no estômago, cada partezinha do seu corpo, tá bom? Uma boa tarde para vocês. Oi, Isa, amo você, minha tia querida. Meu Deus, ela cuidava de mim quando eu era bem piquititinha, né, Isa? Com 2 anos de idade, 3 anos, ela cuidava de mim. Gente, paz e bem, tá? Eu proclamo cura na sua vida. Eu proclamo cura. Esses dias eu tava orando e falei assim, Deus, que eu consiga vencer o maior inimigo da minha vida, que sou eu mesmo, né? Nós somos o nosso maior inimigo e muitas vezes a gente esquece de ser o nosso melhor amigo, né? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu trabalho, que Deus abençoe os seus relacionamentos. E faz isso tudo que eu te falei, vai na casa do teu pai e da tua mãe, se você tiver os pais vivos ainda, pede bênção, pede para que eles coloquem a mão sobre você e abençoe a sua vida. Isso é transformador.